Ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai estudar um pouco, a gente vai introduzir o assunto, né, na nossa disciplina de gramática. E vamos começar com uma pequena reflexão sobre as letras e os sons, certo? Mas antes de falar sobre letras e sons, né, os sons se referem aos fonemas, eu quero antes ler um texto, né, esse texto está na página 7 do seu livro de gramática. Você pode pegar o seu livro, colocar na página e acompanhar a leitura, tá bom? Nem tudo é o que parece. No bairro de Tales, nenhuma criança queria chegar perto da casa da esquina. Lá morava uma velha senhora de aspecto misterioso que raramente saía. As crianças diziam que ela passava enigmas e quem não acertasse era transformada em sapo. Achavam que ela era uma bruxa. Um dia a bola de Tales caiu no jardim da senhora e todos fugiram com medo de entrar na casa. Tales teve de ir sozinho enfrentar a bruxa. Com licença, disse baixinho. Ele falou baixinho, certo? Com licença, vim pegar minha bola que caiu aqui. E foi entrando. A casa era escura e o jardim tinha árvores velhas que pareciam as de um filme de terror. Foi difícil achar a bola, e quando finalmente a encontrou, o menino viu na sua frente a velha sonhadora, segurando-a nas mãos. Olha, gente, ela estava segurando a bola nas mãos. O que faz aqui? Perguntou a assustadora vizinha. Eu vim pegar minha bola. Mas só devolvo se me responder a uma pergunta. O coração de Tales gelou. 3 homens estavam em um barco que virou no mar, mas só 2 deles molharam o cabelo. Por quê? Tales pensou, mas não conseguiu adivinhar. Não sei a resposta, disse desanimado e já imaginando o gosto das moscas. Ela largou a bola no chão, levantou os braços e disse: porque um deles é careca. Tales não conseguiu segurar uma grande risada. A velha fez algumas perguntas engraçadas e depois o convidou para comer bolo. Naquele dia, Tales não jogou mais bola e aprendeu que não devemos nos deixar levar pela aparência. Quando encontrou as outras crianças, estava cheio de enigmas legais para contar, que sua nova amiga havia ensinado. Essa história aqui ela é ótima, porque ela é uma das lições que a gente pode utilizar e aproveitar para refletir sobre isso. Nem tudo realmente é o que parece. A gente se depara com tantas situações que, à primeira vista, elas parecem tanto ser uma coisa e a gente já vai logo acusando, mesmo sem saber. E, de repente, quando temos um contato real com aquilo, a gente percebe que não era bem aquilo que a gente estava pensando, né? Então, que possamos ter sempre esse cuidado de não nos precipitar na nossa fala, no nosso julgamento, né? Então, assim, entrando no assunto das letras e dos fonemas, a gente sabe que as letras elas estão no nosso alfabeto, né? O nosso alfabeto é composto por letras maiúsculas e minúsculas, né? Esse alfabeto é o que compõe a nossa língua. Tem 26 letras, com as quais a gente forma as combinações e as palavras, né? Elas podem ser escritas nas formas maiúsculas e minúsculas, como eu já falei. Quando nós agrupamos elas separadamente, né, ou inseparadamente, acompanhe no seu livro a leitura que a tia já fez. E como eu coloquei aqui, agrupadas ou separadamente, as letras elas são representações dos sons da fala. Esses sons são chamados de fonemas. A forma como a palavra está escrita nem sempre corresponde à forma como é falada. Uma vez que as letras podem vir acompanhadas de sinais, tio, acento agudo, circunflexo, cedilha, trena e por aí vai. Isso altera a sonoridade daquela letra, né? E assim, toda palavra falada, né? Ela tem fonema e ela é escrita, a gente precisa observar esses sinais para que a gente possa saber como é que vai ser a pronúncia correta dessas palavras.
Eu tenho aqui alguns exemplos de palavras que têm alguns sinais que conseguem mudar um pouco a sonoridade dessas letras, né? No caso, crianças, você pode perceber que no segundo C tem uma cedilha. Árvores, que tem um acento agudo no A, ele abre o som da vogal. Mãos, né, tem o tio em cima do A, ele dá um aspecto anasalado à vogal, fica com um som mais nasal, né? Aparências, esse acento que está em cima da letrinha E, o acento circunflexo, o famoso chapéuzinho, ele fecha o som da vogal, certo? Nós também temos também letras com sons diversos, né, diante de determinadas vogais, né? No caso, sapato, você pode observar que sapato, ele tem 6 letras e tem 6 fonemas. Mas, professora, como é que eu vou saber quantos fonemas ele tem? Enquanto você fala, quando você pronuncia a palavra, você observa quais são os sons que você pronuncia. Por exemplo, quando você fala sa, você percebe que você escuta o som do S e o som do A, certo? Quando fala pá, o som do P e o som do A novamente aparecem, né? Tó, quando fala tó, a gente escuta o som do T e o som do O. Então, 6 fonemas, certo? Já no caso de axila, axila tem 5 letras. Mas como é que a axila que tem 5 letras pode ter 6 fonemas? Porque aqui, ó, o A tem o som de um fonema, né? Um fonema é porque tem um som de uma letra, que é a letra A. Mas o X, ele tem um som assim, ó. Xi, xi. O X, ele tá tendo o som de C, S. Ele tá tendo 2 sons. É como se fosse 2 letras. No entanto, ele é só uma letra, mas o som dele é de 2 letras, certo? Por isso, ele tem 6 fonemas. As outras letras, elas contêm somente o som delas mesmo, né? No caso, o I tem o som de I, o L tem só o som de L mesmo e o A tem só o som de A. Ó, axila, tá vendo? 5 letras e 6 fonemas. Agora, a palavra preencher, certo? Quando a gente fala preencher, ó, tem 9 letras, né? Mais 7 fonemas por quê? Quando a gente fala preencher, a gente escuta aqui no CH, certo? A gente só escuta o som de uma letra, que é o X, né? E geralmente, quando a gente pronuncia esses 2 Es aqui, dificilmente a gente pronuncia o som dos 2 Es. Na maioria das vezes a gente fala como se fosse só um, né? Então aí já reduz a quantidade de fonemas, né? Quando a gente fala preencher, a gente escuta o som do P, escuta o som do R. Como são 2 vogais iguais, né? O som dele meio que acaba se alongando. A gente não pronuncia como se estivesse repetindo, mas alongando um pouco. Preencher, né? Aí a gente escuta o som do N, mas quando chega no CH, o som que a gente escuta é o som do X, certo? Então, aqui onde tem 2 letras diferentes, né? O som é como se fosse de uma letra só. A gente escuta o som do E e o som do R, né? Então, assim, dá 7 fonemas, certo? Aqui, no exemplo, quieto, são 6 letras que a palavra quieto tem. Porém, tem 5 fonemas. Por quê? Porque aqui, ó, no Q e no U, a gente não pronuncia o som do U, certo? Fica apenas o som do Q. É como se a palavra estivesse escrita com K, certo? Quieto. A gente escuta o som do Q e do U como se fosse só o som do Q. E a gente escuta o som do I, o som do E, do T e do O. E dessa forma é que a gente vai fazendo a contagem de letras e fonemas, certo? Dando continuidade aqui, vocês vão fazer a atividade no seu livro de gramática, nas páginas 12 e 13, certo? Não deixe de fazer a sua atividade. Em caso de dúvida, pode procurar. Se precisar, se não entender bem, repita, volte ao início da aula, certo? Ou, se repetiu, assistiu a aula novamente, não conseguiu entender, dá uma lida no livro de gramática, certo? E se
a leitura não tiver parecido clara, se a explicação do vídeo não tiver parecido muito clara, você pode entrar em contato com a escola para vir perguntar que a gente esclarece suas dúvidas, tá bom? Bom estudo, tchau!